pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar dos procedimentos técnicos na nossa área de ginecologia e obstetrícia. Durante o pré-natal se faz muito importante os cálculos da idade gestacional, os cálculos de altura uterina, dentre outros procedimentos técnicos. Hoje vamos abordar alguns deles neste vídeo, certo? Espero que vocês compreendam. É bem simples, não tem segredo, tá? Cálculos básicos que a gente coleta dessa mulher e calcula, tá? São cálculos praticamente de subtração e de soma que a gente realiza, tá? Então, essas técnicas que vamos ver agora serão basicamente os cálculos da DP e da idade gestacional, e no próximo vídeo daremos sequência nos outros cálculos também, ok? Então, bora lá evoluir. Sem mais delongas, vamos falar desses procedimentos. Então, DPP e idade gestacional são termos que muito utilizados dentro de GO e de saúde da mulher. DPP é a sigla data provável do parto. Esse cálculo ele é utilizado para a gente estimar aí a possível data do parto, quando ele vai ocorrer. Então, como a gente falou, é uma data estimada desse período. E a IG, que é a idade gestacional, é a estimativa da idade desse feto, desse produto concepcional que está dentro do ventre materno. Sem mais delongas, então, de forma bem básica, vamos aprender como que se calcula a DPP. Claro que para isso hoje existem aplicativos, existem calculadoras próprias para isso, existe uma série de ferramentas e finalidades para isso, tá? Porém, na ausência desses mecanismos que facilita, sem dúvidas, a vida diária do profissional de saúde, temos que saber como que faz de forma manual esses cálculos também, tá? Pois a realidade de muitos locais ainda é a falta e a escassez de recursos, inclusive para ferramentas básicas como essas. Então, para isso, a gente tem uma regrinha básica a respeito dos meses e a respeito dos dias para dar o valor final dessa data. Então, sempre vai somar 7 dias ao primeiro dia da última menstruação, certo? Então, quando essa menstruação ela ocorrer o primeiro dia dela, então essa mulher sempre vai ter que guardar essa data, mais fácil se for regular ainda. Então, a mulher sabendo a data do primeiro dia da última menstruação que ela teve, né, vamos somar 7 dias nesse valor que teremos aí o valor do dia, né, do parto dessa criança. Claro que uma estimativa é uma mensuração de probabilidade. Em relação aos meses, a gente sempre vai subtrair 3 meses, tá, ao mês que ocorreu a última menstruação. Então, a gente vai pegar a data completa da última menstruação, tá, que é a DUM, que a gente fala, DUM, data da última menstruação. E aí, no dia, a gente vai somar 7 e nos meses podemos subtrair ou adicionar 9 meses. Aí vai depender do que ocorrer, tá? Se, por exemplo, a data da última menstruação ocorrer no mês de janeiro, fevereiro e março, ou seja, no primeiro trimestre do ano, eu vou adicionar 9 meses, certo? Então, se for mês 1, vou adicionar mais 9, provavelmente vai nascer por volta do mês 10. Se for em fevereiro, mês 2, vou adicionar 9, vai nascer provavelmente em novembro, e em março, no caso, em dezembro, tá? Mais 9 meses, cairia o mês 12, consequente. Porém, se não acontecer nesse primeiro trimestre e acontecer, né, em outros meses do ano, como abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, assim sucessivamente, eu vou subtrair 3 meses. Por quê? Porque quando parte já desses outros meses, observe que se for abril, no caso, eu já vou cair para possivelmente janeiro esse parto, que é o próximo ano, certo? Que vai completar o período de 12 meses. Então, eu vou subtrair 3 meses desses, tá? De abril até dezembro. Então, do mês 4 ao mês 12, subtraio 3 meses. E assim eu vou ter o dia e o mês desse parto. Claro que sempre quando caímos, tá, em datas e meses, por exemplo, deu 13 meses, então eu sei que, consequentemente, não temos 13 meses, então vira o ano e vai cair em janeiro a data desse parto, né? Não pode ser retrocesso. Então, sempre nos dias vamos somar 7 e nos meses usamos essa regra, tá? Pegamos a DUM, que é a data da última menstruação,
Se for nos 3 primeiros meses do ano, soma-se 9. E se for nos demais meses, subtrai 3, que teremos o dia e o mês do ano que essa criança nascerá. Por exemplo, vamos usar esse exemplo aqui prático. Então, exemplo 1, certo? Então, a gente tem a informação da DUM, que é a data da última menstruação, como está descrito aqui. A DUM em vermelho foi no dia 9/2 de 2019, certo? Essa data da última menstruação. Então, a gente tem duas constantes aqui embaixo, que a gente vê constante 7 e constante 9. Constante 7, ela é sempre fixa, porque ela é o dia. Então, o dia da última menstruação é 9, sempre vou somar mais 7, tá? Então, no caso, dia 16. No mês, né, na variável mês, a gente vai ver, como aqui está no primeiro trimestre, mês 2, eu vou então usar a fórmula de somar 9. Se fosse a partir do mês 4 ao mês 12, usaria a fórmula de subtrair 3 meses daqui. Então, 9 mais 2, mês 11. Então, essa criança nascerá provavelmente no dia 16 do 11, mês 11, do ano de 2019, certo? Se fosse a partir do mês 4, já viraria o ano também, tá? Bem simples, não tem muito segredo, tá? É só isso mesmo, a conta, a fórmula, e aqui a gente sai com o resultado da data provável do parto. Importante sempre realizar isso, tá, gente, na consulta. Então, eu vou utilizar o dia da consulta para realizar aí alguns cálculos como esses, tá? No caso, esse aqui não, mas a idade gestacional a gente utiliza o dia da consulta. A gente vai mais adiante. Então, aqui temos outro exemplo, temos uma DUM do dia 29/1 de 2019, certo? Então, no dia 29, vou ter sempre a constante de somar mais 7, tá? Só que veja bem, aqui eu vou extrapolar o meu mês, tá? Meu mês de 30 ou 31 dias. Então, vai virar o mês também, tá? Nesse caso. Aqui eu tenho mês 5. Então, mês 5, eu vou subtrair o quê? 3 dele, certo? E o ano provavelmente também vai alterar. Então, como a gente viu após o mês 4, a gente vai subtrair 3. E no dia soma-se 7. Então, 29 mais 7 extrapola meu número de dias do mês, certo? Então, o restante fica aqui, ó, o restante de dias, então 4 dias, certo? E sobe 1 para cá, que é o mês que vai virar. 5 menos 3, então teria que ser mês 2. Mas como aqui ultrapassou os dias do mês e veio 1 para cá, então eu somo mais um mês e cairá no mês 3. Então, a data provável do parto, dia 4/3 de 2020, tá? Aí já vira o ano também, certo? Porque não teria como a última menstruação ser mês 5 de 2019 e o parto mês 3 de 2019. Aí vira o ano, nesse caso, certo? Um pouquinho mais complexo porque sobra dias, né? E aí vira o mês. Mas é bem simples também, não tem muito segredo. Então, exercício 1, tá? Corriqueiramente na sala, iria dar um tempinho para vocês fazerem. Vou fazer isso aqui também, tá? E aí a gente já corrige na sequência para ver se vocês compreenderam, ok? Então, aqui nesse exercício, tá? Tem uma mulher com as iniciais MJA, tem 20 anos de idade. Na VD, na visita domiciliar, a técnica de enfermagem ACS, tá? Elas abordou essa mulher, essa jovem mulher, e a mesma relatou relações sexuais desprotegidas com vários parceiros nos últimos meses, tá? Porém, o ciclo menstrual, que era controlado e regular, estava já há 3 semanas atrasado. No teste de farmácia deu positivo para gravidez, e na coleta do histórico da paciente, né, a técnica de enfermagem ela descobre que a data da última menstruação foi no dia 5/5 de 2017. Então, aqui temos que calcular nesse exercício a data provável do parto, tendo como uma DUM 5/6 de 2017. Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem, tá? E na sequência, a gente já vai fazer a correção desse exercício.
Espero que conseguiram realizar o exercício. Então, vamos para a nossa correção. Então, veja bem, aqui eu tenho o dia 5. No dia 5, independente do dia, eu só somo a constante 7, ok? No nosso caso aqui, temos um mês 6. Mês 6 ele está fora do primeiro trimestre do ano. Quando não estamos no primeiro trimestre do ano, o que acontece? Subtraímos. Subtraímos pela constante 3, ok? E aí a gente realiza a soma, certo? 5 mais 7, 12. Mês 6 menos 3 meses, mês 3, ok? Então, ficaria dessa forma. E veja bem, aqui, meu número de dias não extrapolou o mês, então não precisei subir o mês para cá. Veja bem, mês 12, dia 12, perdão, mês 3. A data da última menstruação foi mês 6. Então, passou do mês 3, consequentemente, o meu ano, ele vira, ele muda. Então, eu tenho que atentar a isso também, tá? Não tem como essa mulher ter menstruado pela última vez no mês 6 de 2017 e parir no mês 3 de 2017. Certo? Próximo exercício, então. Indianara tem 30 anos, procurou a UBS com sintomas de virose. O enfermeiro, Josiclei, do PSF, solicitou a ela uma rápida hidratação EV, então fez soro. Dando positivo para a gravidez, Indianara relata ter tido a última menstruação há algumas semanas, porém a data da última menstruação foi no dia 25 ou 27 de janeiro, tá? Então, nesse caso, veja bem, ela não tem uma data específica e calculemos a DPP. Nesse caso, a gente sempre aborda a data mais tardia, tá? Para esse fato. Então, a gente adota o dia 25 como base, via de regra, para calcular o DPP. Então, mais uma vez, vou deixar vocês realizarem o cálculo da DPP e em seguida vamos fazer a correção. Então, voltamos ao nosso exercício e vamos fazer a correção desse novo exercício. Então, no meu dia, eu sempre tenho a constante mais 7. Veja bem, no meu mês que eu tenho uma diferença, se multiplica, se soma ou se subtrai. Nesse caso, eu tenho aqui mês 1. O que acontece em relação ao mês 1? No mês 1, eu vou ter a soma de mais 9 meses, ok? E aí, fazendo a soma 25 mais 7, daria por volta do dia 31.
ou o dia, né, 32, aí viraria o mês e daí no dia 1º. Então eu poderia calcular isso desta forma. Aqui o valor estaria aproximadamente 31 a 32. No meu mês, né, provavelmente nasceria no mês 10, 9 mais 1, 10, do próprio ano, porque aqui é constante 1, né, do primeiro trimestre. Então, janeiro, fevereiro e março nasce no mesmo ano. Nesse caso, a gente pode estimar a data provável do parto para o final do mês de outubro e o início do mês de novembro, tá? Porque aqui sobra 1 vai para cá, aqui vira 11 e aqui vira dia 1. Então, vai ser nesse intervalo, nessa troca de mês. Exercício 3. Heloísa, 40 anos, ó, veja bem a idade, já é uma gravidez de alto risco. Procura a unidade básica de saúde e passa pela sala de acolhimento com estratificação de risco pela técnica de enfermagem Josicleides. Heloísa relata estar com sintomas de gravidez, com 2 testes de farmácia positivo e atraso na menstruação. A data da última menstruação foi dia 1/11 de 2018. Calcule a DPP. Mais uma vez, vamos calcular essa data. E já voltamos para a correção. Dando continuidade, então, na nossa correção. Vamos lá. Então, aqui temos a constante 7 que soma, formando o dia 8. No caso aqui, passou do primeiro trimestre, já estamos em novembro, então, subtraímos 3. E a data do parto, então, será provavelmente dia 8 do mês 8 de 2019. Não é janeiro, fevereiro nem março, vira o ano. Outro cálculo muito importante é a idade gestacional. Tá? A idade gestacional ela é sempre mensurada de quanto tempo de gestação que a paciente se encontra no momento da consulta. Então, ou seja, eu estou tendo a consulta agora, nesse momento com essa gestante, eu vou calcular no dia de hoje quantos dias, né, quantas semanas de idade gestacional essa mulher está tendo. Os métodos utilizados para essa estimativa dependem da DUM, que é a data da última menstruação, que corresponde ao primeiro dia de sangramento do último período menstrual que a mulher se refere. Então, veja que a gente precisa da DUM praticamente para todos os cálculos. A fórmula é simples, gente. Vamos somar o número de dias do intervalo entre a DUM e a data da consulta. Olha só como é simples. Eu vou somar todos os dias, tá? Então, eu vou somar os meses de 31, os meses de 30, da última menstruação, daquele dia da última menstruação até a data da consulta, e o valor eu vou dividir por 7, e o resultado vai ser as semanas, né? 7 porque a semana tem 7 dias. Os valores excedentes após a vírgula, números inteiros, por exemplo, sobrou depois da vírgula 1, sobrou depois da vírgula 2, significa o número de dias. Então, x semanas e tantos dias de idade gestacional. Temos alguns exercíciozinhos aqui para calcular, né, a idade gestacional de forma básica, adotando-se aí então o dia, né, da consulta dia 1/5 de 2019 e a DUM, essas datas que estão em azul para vocês, e calcular a idade gestacional e a DPP. Fique à vontade para pausar o vídeo e realizar as contas. Após isso, nosso próximo assunto será acolhimento da gestante, tá? E a classificação. Como fazemos isso dentro das nossas unidades de saúde? Como acolher, né, essa mãe de forma adequada? De que forma humanizar este atendimento, certo? Será então o tema do nosso próximo vídeo. Espero que tenham gostado e continue assistindo e estudando conosco este conteúdo
muito especial, que é saúde da mulher.